Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos conversar então sobre um livro de não ficção, um livro que pode ser considerado de autoajuda ou desenvolvimento pessoal, que você preferir ou que se encaixa melhor no seu conhecimento. É um livro de psicologia, que aqui na catalogação possui esse informativo, e este livro chama-se Defina Limites e Encontre a Paz, da autora Nedra Glover Tawwab, um guia para encontrar a si mesmo. Este livro foi publicado no ano de 2021, ali pós-pandemia, ali perto da pandemia, né, que foi no caso em 2020. Mas é um livro que ajuda as pessoas que não conseguem colocar limites nas suas próprias relações. Nedra Tawwab, ela é terapeuta há mais de 12 anos. Ela ficou mundialmente conhecida, ou muito conhecida, por conta das suas postagens no Instagram. E hoje ela já conta com mais de 1 milhão aí de seguidores nas suas redes sociais. Esse livro, eu fiz a leitura dele no começo do ano e eu pensei, vou conversar com o pessoal lá no canal, um livro de não ficção, um livro diferente, pra gente estar conversando e trocando experiências aqui nos comentários. Então, no decorrer do vídeo, vão deixando aqui pra mim nos comentários que eu vou gostar bastante de estar fazendo a leitura. Pois bem, pessoal, esse livro, então, vai tratar sobre isso, né? Sobre você colocar limites nas suas relações, em você mesmo e nas outras pessoas. Então, a gente pode começar com a nossa cultura ocidental. Então, ela como americana, nascida e criada, então, né, na América do Norte, ela tem uma cultura. Nós temos a nossa cultura, né, de sul-americanos, as outras pessoas, né, dos outros continentes e por aí vai. Mas é certo que a cultura ocidental, principalmente a brasileira, eu poderia dizer assim, é muito festiva, demonstra muito aquilo que está se passando, então não tem muitas reservas em demonstrar aquilo que está acontecendo consigo. Por um lado, isso é muito bom, né? Porque se você precisar de alguma ajuda, né? As pessoas podem se ajudar. Mas, por outro, né? A gente pode acabar extrapolando o limite. O meu limite, o limite da outra pessoa também. E é justamente sobre isso que ela vai falar isso aqui pra nós, né? O que é limite? Como estabelecer limite? Como você coloca limite nas outras pessoas? Como que você coloca limite em você mesmo? Existem limites para vários tipos de relacionamentos na sua vida, como limites do trabalho, da família, da escola, da faculdade, da igreja, de todos os lugares onde você frequenta. Então, aqui já bem no início, na introdução, ela vai contar a história dela, que ela não sabia como colocar limites. Então, ela teve que aprender a colocar limites na sua vida. Ela disse assim: antes de adotar limites saudáveis, minha vida era opressiva e caótica. Então, a gente sabe que se você não se respeita, se você não coloca limites na sua vida, né, as outras pessoas, para elas, tanto faz, tanto fez, porque elas vão querer aquilo que agradam a elas. E ela prossegue: mas estabelecer expectativas claras para mim e para os outros me deixa em paz. Reinventar a vida com relacionamentos saudáveis é um esforço constante, mas que se torna mais leve com o passar do tempo e a prática acumulada. E ela vai dizer uma experiência que pode ser muito recorrente. Ela diz assim: no passado ficava ressentida, pois esperava que os outros adivinhassem meu estado de espírito e minhas vontades. Por meio de tentativas e erros, aprendi que as pessoas não adivinham minhas necessidades. Elas levavam seu dia a dia enquanto eu sofria em silêncio. Então, aqui ela já dá um dos primeiros passos nesse sentido de colocar limite, que é você saber verbalizar aquilo que você precisa, o limite que você precisa. Com cautela, analisando o tipo de pessoa ou ambiente. Então, você conseguir dizer ao outro que aquilo não está legal, que a relação não está legal, que aquele comportamento não está legal. E aqui a gente tem, então, vários tópicos que ela vai abordar durante esse livro, que ele tem suas 262 páginas escritas, que vai ser a parte 1, entendendo a importância dos limites,
Como impor limites, a parte 2. Então, vamos para a parte 1, que o primeiro capítulo é, afinal, o que são limites? Uma breve definição, limite seria até onde eu posso ir e até onde o outro pode vir na minha vida, na minha existência, e assim comigo também em relação à vida das outras pessoas. E ela prossegue a respeito deste custo, né, que existe um pagamento, um salário muito alto para aquelas pessoas que não conseguem colocar limites, que então o custo de não ter limites saudáveis, né? Então é um esgotamento às vezes emocional, sentimental, físico, que você não consegue medir ao longo do tempo. Você sabe que às vezes pode acontecer ou que já está acontecendo, mas por conta de não conseguir colocar limites, acaba tendo então um desgaste, um desgaste interno, um ruído muito interno. Então, essa é a paga por não conseguir colocar limites. Outra paga também por não conseguir colocar limites, talvez seja as pessoas fazerem o que quiserem, né? Seja com a sua vida, com aquilo que você tem, aquilo que você mais considera. Então, não saber colocar limites, não que o outro deveria fazer isso, mas não saber colocar limites dá-se a entender ao outro que ele pode fazer o que quiser com a sua vida. Já que você não sabe colocar limites, o outro vem e fala assim, não, deixa eu extrapolar esse limite aqui. Já que você não sabe colocar, você não sabe dizer que isso aqui não pode, então eu vou fazer. Então é uma liberdade que a pessoa que não consegue colocar limites acaba dando, entre aspas, porque não soube colocar ali determinado limite. Então é uma liberdade que o outro acaba tendo sem ter sido convidado, mesmo não a pessoa que está sendo invadida não deu. Então esses são custos, né? Então, ou seja, né, você paga por algo que pode estar acontecendo, por não colocar limites. E aí outro ponto que ela levanta é por que não temos limites saudáveis. E realmente eu fiquei até mesmo, né, pensando em relação a isso, porque em momentos de crescimento, às vezes as pessoas elas ficam extremamente constrangidas de dizer um determinado não quero, eu não vou, não posso te emprestar isso. Então, é como se nós fôssemos condicionados a sempre querer manter um bem-estar do outro à custa do nosso próprio mal-estar. Então, não é aquela coisa de, é tudo pra mim, é tudo, né? Eu sempre tenho que estar confortável, aquela coisa toda. Não, porque tem situações que a gente vai ficar desconfortável porque em prol do outro, né? Que a gente precisa do outro, porque nós constatamos que, às vezes, a nossa visão, nossa forma de pensar, de agir não está muito legal mesmo, e a gente dá, né, a nossa prioridade pro outro. Mas, às vezes, não somos condicionados a sempre nos desfazer e colocar o outro, sabe? Deixar sempre pro outro, a melhor parte para o outro. Envolve essa parte, né, de por que nós não temos limites saudáveis. Seja porque não aprendemos desde pequenos, ou na adolescência, ou na vida adulta. Não conseguimos enxergar que às vezes aqueles limites estão sendo extrapolados porque já nos acostumamos, já nos damos tanto aquele ambiente, tanto aquele tipo de situação que às vezes nem causa mais desconforto. Para causar um certo desconforto tem que ser algo muito maior. E aqui ela dá então 7 tipos de limites. Então, deixa eu verificar aqui, ó. Nós temos, na verdade são 6. Então, ela dá aqui 6 tipos de limites. Então, que todas as pessoas precisam ter nas suas vidas. Então, o primeiro limite é o limite físico. Então, você precisa determinar um determinado limite físico para você. Seja de ambientes ou seja de pessoas. Se aquilo causa desconforto, aqui você precisa colocar um determinado limite. Limite sexual. Então, ninguém pode encostar em uma outra pessoa com esse fim, né? A não ser que seja consentido e tudo mais, mas sem o consentimento. Limite sexual. E ela diz também sobre o limite intelectual. Achei tão interessante essa parte. Ela disse assim: e quando expressa sua opinião, suas palavras não devem ser desdenhadas,
menosprezadas nem ridicularizadas. Ou seja, né, então existe aquele sarcasmo, aquelas ironias, então isso também é um limite que as pessoas podem aplicar na sua vida. Então, ninguém pode desdenhar de você pelas suas ideias. Ou, às vezes, você não conhece, não chegou a conhecer determinado assunto, às vezes você acaba dando uma ideia que não seja correlata com aquilo que as pessoas acham, e aí acabam desdenhando de você. Então, existe também limite intelectual, as pessoas não podem fazer isso. Ela dá exemplo, né? Exemplo de violações de limites intelectuais. Xingar alguém por suas crenças ou suas opiniões, gritar durante discórdias, ridicularizar alguém por seus pontos de vista e pensamentos, desprezar alguém por causa de discordâncias, rebaixar a mãe ou pai na presença de uma criança, falar com as crianças sobre problemas que elas não têm maturidade emocional para entender. E ela dá essa dica, olha. Impor um limite intelectual se afigura assim. Você pode discordar sem ser malvado ou rude. Acho adequado ter essa conversa com uma criança. Vou parar de falar se você continuar erguendo sua voz. Essa piada foi péssima e estou ofendida. Eu só disse uma coisa à toa. Por que você me ridicularizou? E outro limite é limites emocionais. Ela vai dizer assim: como seus limites emocionais haviam sido violados, com limites emocionais saudáveis, seus sentimentos e informações pessoais são gradualmente compartilhados com os outros, não de uma só vez. Você apenas compartilha quando é adequado e escolhe cuidadosamente seus confidentes. E aí, nesse limite emocional, eu achei tão interessante, porque o limite emocional envolve de você fazer com o outro e de você fazer com você mesmo. Então, olha só, você revelar coisas sobre você que às vezes você não tá conseguindo guardar aqui dentro. E não são coisas, né, pesadas, absurdas, mas são coisas, às vezes, de um sonho seu. Às vezes, se você revelar, você não está colocando um limite emocional, porque você não tem a capacidade de guardar aquele sonho para você. Você vai estar se expondo tanto que o outro vai poder vir roubar esse sonho seu, vai poder vir pegar esse crédito, essa ideia que poderia ser extremamente excelente e que os créditos poderiam ser para você, mas não será para você porque você não teve um limite emocional de guardar a sua língua e não contar para as outras pessoas. Eu achei tão legal isso. E ela vai dizer assim, olha, exemplos de violações de limites emocionais. Revelar intimidades prematuramente, partilhar detalhes emocionais inadequados com crianças. Eu achei essa incrível. Então, às vezes, as crianças, né, elas estão tão perto dos adultos, e aí os adultos acabam compartilhando, né, fatos que as crianças não têm maturidade para saber naquele momento. Fato que fulano fez isso com Beltrano, pressionar alguém para te dar informações que a pessoa prefere manter em sigilo, dizer às pessoas como devem se sentir, como você não deveria ficar triste com isso, minimizar o impacto de alguma coisa, como não foi grande coisa. E dicas que ela dá então, né, para impor um limite emocional, se configura como, por exemplo, né, se você for contar algum segredo, algo que é confidencial, você informar que é confidencial para a pessoa, embora às vezes, né, aí que você comenta que é confidencial, aí que é espalhado. Mas certificar com quem que você vai falar também determinadas informações. Há muitas coisas acontecendo contigo, mas não me sinto preparado para ajudá-lo. Você já pensou em procurar um terapeuta? Então, às vezes a pessoa vem com enxurrada de informações, sobrecarga emocional, e às vezes você não tem ali aquela estrutura, aquela maturidade para instruir aquela pessoa, um dilema da vida dela. Então, o ideal é você direcionar essa pessoa. Olha, eu gosto muito de você, acho você muito legal. Essa situação, eu acho que não sou capaz de opinar. Então, eu acho que é melhor, você receberá um auxílio melhor, de um auxílio pastoral, de uma direção, né, espiritual, de um terapeuta, de um psicólogo, né, de um professor. Que tal você tá procurando? Então, ela dá essas dicas. E a outra dica no limite emocional que ela dá são duas. Ela vai falar o seguinte: perguntar às pessoas se elas querem um conselho, que nem sempre as pessoas querem um conselho.
Então, às vezes, as pessoas aceitam o seu conselho simplesmente por pura educação, para não te deixar chateado. Mas, às vezes, elas não querem o seu conselho. Por quê? Quando as pessoas querem alguma coisa, elas solicitam. E isso ela vai falar aqui nesse livro. E eu gostei tanto quando ela falou isso, porque às vezes a gente fala, né, algumas coisas assim, por bem do outro, mas às vezes o outro, ele já sabe, ele já tem a resposta dentro dele e às vezes ele só quer falar, ele só quer comentar. E a gente vai com a nossa opinião. Então, o ideal é que a gente pergunte: fulano, sobre essa situação, eu posso te dar uma dica? E fique em silêncio, a pessoa vai falar que sim ou que não. Se ela falar que não, não leve pro lado pessoal, siga a vida. Se ela falar que sim, você diga de uma forma respeitosa. Outro ponto que ela disse foi: compartilhe sua intimidade apenas com pessoas de confiança que respeitem suas emoções. Limite material. E aqui ela vai dar exemplos de violação de limites materiais, que são usar coisas emprestadas por mais tempo do que o combinado e às vezes não devolver. Nunca devolver um item emprestado, emprestar itens que não lhe pertencem sem permissão. Sabe aquela dica, não é dica, é ditado de festa, de casamento: convidado não convida? Pois é, limite material. Danificar um objeto e se recusar a pagar pelo prejuízo, devolver posses após tê-las avariado, ou seja, após ter acabado com elas, ter destruído e tudo mais. E ela dá dicas de como você pode colocar limite no limite material, que é: olha, eu posso te emprestar o dinheiro, mas aguarda a devolução total na sexta-feira. Não posso lhe emprestar meu carro neste final de semana, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, ou simplesmente não posso. Ou não quero te emprestar tal livro, porque esse livro é muito importante pra mim e eu sentiria muito infeliz se você rasgasse esse livro. Gente, exemplo, tá? E aí, limite temporais, que eu gostei muito desse limite, que inclusive eu anotei aqui, que foi: limites temporais consistem em como você administra seu tempo, como permite que os outros ocupem seu tempo, como lida com pedidos de favores e como estrutura seu tempo livre. Gente, que interessante, eu gostei tanto desse limite, porque é um limite que você vai colocar pra você mesmo, sabe? De você olhar pro seu dia, no seu final de semana, por exemplo. Gente, o que eu vou fazer? Tantas coisas que disputam o nosso tempo. Então é você olhar: não, vou ler 2 minutos, vou ler esse livro, um capítulo, vou ler esse outro livro, outro capítulo, vou separar um tempo para fazer uma videochamada com a minha melhor amiga, com meu irmão que está longe, vou limpar a casa. Então, o limite temporal, eu achei isso tão fantástico que eu não esperava. Isso era algo que eu não esperava nesse livro. Então, exemplo de violação de limite temporal: telefonar seguidamente, sem haver urgência, esperar que alguém pare tudo para ajudar você, telefonar ou enviar mensagem de texto tarde da noite, quando a outra pessoa já está dormindo, pedir que os outros façam coisas para você de graça, ter conversas longas com pessoas que o exaurem emocionalmente, fazer favores a pessoas que não têm reciprocidade. E aí, impor um limite temporal se configura assim: hoje eu não posso ficar até tarde. Eu trabalho das 9 da manhã às 5 horas da tarde, então eu não posso ficar conversando o dia inteiro. Eu não posso ajudá-lo neste fim de semana. Eu posso fazer sua declaração do imposto de renda, mas cobro R$200. Então, você vai colocar um limite ali no seu tempo, né? Então, olha, eu faço isso, mas eu posso até tal determinado tempo. Eu faço isso, mas o preço, o custo do meu trabalho para eu fazer isso aqui custa tanto. Não se delongar, às vezes, né? As pessoas que sugam demais a sua energia, então, né? Ela dá aqui essa dica. Então, você percebe que a pessoa às vezes conversa coisas que te deixam exauridos, para baixo e tudo mais. Então, encurta essa conversa, seja o mais breve possível, com educação, e siga o seu caminho. Então, é sobre comunicar o limite, né? Então, olha, não gosto que você brinca assim a respeito, né, dessa parte do meu ser, né, sobre essa característica que eu tenho, eu não acho tão interessante. Então, assim, se as pessoas, de fato,
gostarem ou respeitarem, ou for um ambiente colaborativo, né, que realmente as pessoas onde você está gostam de você, então eu acredito que elas possam realmente estar disposta, né, a reconhecer que você não gosta de determinado tipo, né, de fala e tudo mais. Então, dessa comunicação dos seus limites, né? Mas se for em ambientes complicados, aí tem que ser avaliado cada caso, tem que pensar realmente, porque tem casos também que você vai comunicar os seus limites, a pessoa acha, leva pro lado pessoal. E é muita linha que ela vai dizer aqui, que a linha é muito fina. Então é preciso muito cuidado. E aí, trauma e limites. Então, é o que eu disse mais no começo, né? Que às vezes as pessoas, nós não conseguimos colocar limites por conta de traumas, não fomos ensinados, como nós tentamos colocar no início, deu muito errado, e ela vai falar sobre isso, que no início vai ser difícil da gente verbalizar, vai ser um incômodo muito grande por dentro, porque é algo diferente colocar limite, sendo que você nunca colocou limite. Então, tudo que é novo assusta. Mas depois, no andar da carruagem, né, que foi indo dando certo, isso vai virando uma rotina, isso vai virando algo rotineiro. A pessoa fez uma coisa, te desrespeitou, você vai conseguir comunicar de forma aberta, sem expor a pessoa, né, no ambiente propício para tanto. Então, você vai conseguindo cada vez mais comunicar os seus limites. Você vai conseguindo colocar ali as demarcações que ela vai dizer. Então, linhas indistintas, demarque-as bem. E aí, na parte 2, ela já vai dizer, então, como impor limites. Então, na família, então, né, existe essa clássica, né, de que, como é família, eu posso pegar uma coisa hoje e posso não devolver. Como é família, só porque eu tenho uma pessoa que faz um determinado tipo de serviço, eu não preciso pagar. Como é família, eu posso devolver a blusa que eu peguei emprestada toda remendada. Então, assim, não é porque é família que eu, que quero estabelecer limites, posso extrapolar o limite do outro. Então, principalmente quando a gente cresce, a gente se torna adulto, a gente vai percebendo que é muito mais importante a gente estabelecer limites e respeitar o limite dos outros quando a gente é adulto. Então, ela vai até mesmo comentar que um limite que é tão importante pra mim, que eu prezo tanto, pra você é super normal, pra você não é nada. Então, supor que o outro vai saber respeitar o meu limite não é certo. Porque é essa palavra, você vai estar supondo, você vai estar achando que o outro vai saber qual que é o seu limite. Por isso que é importante a comunicação ou, né, as indicações de que aquilo não é assim, que você não gosta assim. E aí, nos relacionamentos românticos, ela também vai dizer que é muito importante colocar limites. Então, para que nenhuma das partes, né, esteja extremamente, assim, desconfortáveis no relacionamento, não pode isso, não pode aquilo outro, isso, aquilo outro. Então, realmente avaliar o que pode, o que não pode, o que realmente me agride, o que realmente agride o outro, e assim sucessivamente. Ela vai dizer nas amizades. Então, algo que ela disse aqui nas amizades, que eu achei tão interessante, que eu quero ler aqui pra vocês, está na página 205, que ela vai falar sobre sinais de uma amizade doentia. Ela vai falar, relacionamento é competitivo, você se comporta mal quando está com seu amigo, você se sente sugado emocionalmente após os contatos com seu amigo tenta constranger você diante das outras pessoas, vocês não têm nada em comum, seu amigo conta detalhes da sua vida pessoal para os outros, a amizade não é recíproca, você dá mais do que recebe ou vice-versa. Vocês são incapazes de superar as discordâncias, seu amigo não respeita seus limites, o relacionamento é enredado ou codependente. E estabelecer limites também no trabalho, então, às vezes, horário, né, você cumprir com seus horários, você conseguir entregar suas tarefas, você saber estabelecer limites para dizer que sim, que você consegue ter mais tarefas, ou que você não consegue ter mais tarefas, de que você não pode fazer hora extra naquele momento, naquele dia, que você não pode pegar mais tarefas, que você não vai dar conta daquelas que você já tem em mãos. Então, são limites do dia a dia que vão formando você uma pessoa com limites. E aí, ela vai dizer, né, redes sociais, tecnologia, então ter limites para isso também,
que o tanto de tempo de tela que você passa nas suas redes sociais, o que você posta, o que você quer que as outras pessoas vejam de você. Então, com o que você quer se relacionar, por que você posta, o que você quer mostrar para as outras pessoas. E aí ela vai dizendo, né? Então, e daqui em diante, para finalizar? Então, o que você vai pegar desse livro, das informações desse livro, e você vai aplicar na sua vida? Então, gente, é um livro, vou dizer pra vocês que eu gostei bastante. Tem coisas que realmente pode ser distante da nossa realidade, porque eu não sei se isso é cultural, se isso é familiar, se isso é de lugares, cidades, estados, mas é de fato que às vezes a gente não sabe colocar limite nas pessoas, nas coisas, no tempo, nas redes sociais, nas amizades. Então, é algo que realmente a gente vai aprendendo, a gente vai trabalhando até que se torne algo natural. E igual ela disse, olha, decida estabelecer limites ao invés de deixar os problemas irem longe demais. Comece a impor limites antes que surjam novos problemas. Ensine aos outros a respeitarem seus limites, sendo coerente e respeitando a si mesmo. E aí, finalizando aqui o livro, então, a gente tem como se fosse um teste. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que é o teste questionário de autoavaliação. Para você se autoavaliar aqui nesse teste, se você sabe colocar limite, se você não sabe. E, para finalizar, ela nos dá uma lista de leituras adicionais. Então, são leituras que têm a ver com essa questão, né, de limite, de psicologia, de desenvolvimento pessoal ou de autoajuda. E, assim, indico muito pra vocês, tá? Principalmente se você não sabe colocar limites. Tem uma pilha aqui de livros, gente, que é assim, envolve... Uma pilha não, né? Então, 5 ou 6. Que envolvem esse tema de desenvolvimento pessoal. Depois eu quero trazer aqui pra vocês mais vídeos sobre esse tema, porque é um tema que eu até gosto. Tem temas que, por exemplo, esse livro, eu achei ele, assim, me supriu em todas as áreas, sabe? Eu achei que ela não deixou, assim, não que eu me lembre agora, ela não deixou de falar nada a respeito dos limites. E eu achei tão interessante porque ela vai abordando, ela dá ferramentas, ela fala como que você pode dizer, ela fala como que você pode se comportar, os limites que você pode impor. Então, achei incrível. Recomendo muito pra vocês. E é isso, pessoal. Deixe aqui a contribuição de vocês nos comentários, que eu vou gostar muito de estar fazendo a leitura. E a gente se encontra, então, no nosso próximo vídeo, que vamos conversar sobre outro livro.